sobre o papel da corrida na evolução da nossa espécie. Se você não sabia, a corrida tem um papel central na nossa evolução. Então, hoje nós vamos apresentar esses dados para vocês, essas evidências científicas a respeito... Beleza, Henrique? Valeu! A respeito, então, do papel que a corrida teve na nossa evolução, para que nós, então, chegássemos até aqui, sendo os únicos representantes do nosso gênero, hominídeos, ainda sobre a face da Terra. E, na verdade, nós tivemos, né, essa grande vitória evolutiva, nos tornando a espécie mais predatória e também que mais progrediu, que mais prosperou no planeta, e a corrida teve um papel central nisso, tá bom? E hoje nós vamos falar, então, um pouco disso, como isso influenciou na nossa anatomia, na nossa morfologia, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se relacionar, tá? Nas questões de comunicação e tudo isso, a corrida, então, proporcionou também, claro, junto com outros adventos tecnológicos, né, ferramentas, etc. Certo? Tá ouvindo legal? Maravilha, tô ouvindo. Tudo certo. Beleza, pessoal. Deixa eu ver o nosso horário. Só um segundinho. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode escrever que nós vamos responder aqui para vocês, tá bom? Então, podem ir escrevendo, nos mandando, que nós responderemos para vocês. Isso aí, turma. Eu fui pegar o relógio ali para cronometrar a nossa live, tá? Então, vai ser um papo de 1 hora. E se tiver muito bom o papo e a gente começar a migrar também para alguns outros assuntos relacionados, como a corrida minimalista, a corrida com os pés descalços, que muita gente me pergunta a respeito, a gente pode fazer uma próxima live, se vocês quiserem falar sobre esse tema, como que se dá o processo de adaptação, qual a importância disso, o que isso melhora na nossa biomecânica, na nossa performance, na nossa saúde, a gente pode falar sobre isso numa outra live, tá bom? No finalzinho, então, dessa eu vou fazer esse link, nós vamos fazer esse link com a questão da corrida natural, da corrida com os pés descalços, que você pode... tem pessoas que são adeptas totalmente da corrida descalça, né? Eu hoje vario entre corrida descalça e corrida com tênis, corrida calçado, corro também com calçados minimalistas, né? E faço esse equilíbrio, esse balanço para que eu tenha uma melhor saúde, melhores benefícios, tá? Tem outras pessoas que correm descalço, como a Dirce, o Roberto Mori, várias pessoas, o Dr. Gilberto Tano, que é aqui de Londrina também, que correm descalços e também com calçados minimalistas. A gente pode conversar então sobre isso numa próxima live. Vamos começar então a nossa live? Vamos lá. Sobre o nosso tema? Beleza. Pessoal, seguinte, deixa eu só fazer de novo uma colocação, que o pessoal entrou agora. O Ricardo eu vou ficar como mediadora nesse bate-papo. O Ricardo tem se tornado um grande estudioso do assunto, é um assunto que tem despertado muitas curiosidades nele, então é alguém que tem dominado muito isso. Eu vou ficar como uma mediadora entre vocês e ele, que às vezes ele não vai conseguir ler, porque o celular dele está distante também da tela. Quem tem pergunta, a maioria aqui são nossos alunos, a ideia realmente era fazer um bate-papo com vocês, e para que a gente possa falar, então, sobre a corrida e toda essa evolução humana, né? Tem gente que não gosta de correr, mas eu acho que a partir do momento que entender alguns pontos sobre isso, vai começar a olhar com bons olhos para esse esporte, tá? Então, fiquem à vontade de ir mandando perguntas, eu vou anotando aqui e conversando com o Ricardo junto com vocês, tá ok? Vamos lá, professor? Vamos lá, maravilha. Obrigado, Dé, pelos elogios. E, na verdade, a Débora tem muito a contribuir com a gente aqui. Ela conhece muito do assunto também, está sendo humilde em falar que só vai ficar na mediação. Mas eu tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia muito legal, então, sobre o assunto.
E o assunto é, pessoal, o papel da corrida na evolução da nossa espécie. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2010 para cá, muita produção científica está ocorrendo nesse campo, porque os antropólogos, os paleontólogos, biólogos evolucionistas começaram a perceber que na mudança do nosso corpo, né, de outros hominídeos, de outros primatas, até que se chegasse à nossa espécie, a mudança da posição bípede, a saída da copa das árvores, por conta de mudanças climáticas que ocorriam há 4 milhões de anos na África, que tornou o clima mais árido, mais seco, dando origem às savanas, aos desertos, e diminuindo, então, a quantidade de florestas. Essas mudanças fizeram com que muitos primatas que viviam nas copas das árvores tivessem que se arriscar, então, nas planícies, nas savanas, e tivessem que se deslocar. E isso foi, aos poucos, originando primatas evoluídos para se deslocarem na savana, e foi dando origem, então, à posição bípede, e que isso, a posição bípede, ela é uma evolução, principalmente do ponto da economia de energia para o deslocamento, tá? Então a gente começou a se deslocar melhor a partir do momento que os nossos ancestrais, então, começaram a andar apenas nas patas traseiras, tá? Isso possibilitou também dar liberdade para as mãos e assim também a gente poder construir ferramentas, e na construção de ferramentas a gente também foi evoluindo muito mentalmente, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, galera, esse assunto da evolução, ele mexe às vezes com algumas pessoas com relação a crenças, a fé, a dogmas religiosos, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer que, com relação a evolucionismo contra criacionismo, né? Quem tem a razão, que a gente não vai entrar nesse debate. É muito importante que a gente veja que a ciência, ela está para contribuir com as pessoas e não para desmistificar nenhum tipo de crença, não para fazer você mudar a sua fé, nem nada do tipo. Pelo contrário, ela só vem a somar. É muito importante que a nossa fé ela esteja muito mais pautada nas questões morais, no que está por trás daquela linguagem poética e metafórica das escrituras sagradas, né? E não nas questões factuais, né? Por exemplo, a questão do criacionismo, etc. A gente precisa entender qual é a mensagem por trás dessas escrituras, desses textos. A gente tem que entender, então, quais são os valores, qual é a moral, a ética que vai orientar, então, a nossa vida. Então, a gente não está aqui para falar sobre fé, nem nada contrário disso. Inclusive porque eu gosto de uma frase que diz que existem 2 tipos de cientista. O cientista que, para ele, não há milagres. Tudo é explicado por meio da ciência, ele não acredita em nenhum tipo de milagre. E tem outro tipo de cientista que vê milagre em tudo. Para ele, fazer ciência é justamente contemplar o milagre da existência das coisas, né? A obra divina. E eu me identifico mais com esse tipo de cientista, né? Que vê milagre em tudo o que ocorre, o que ocorreu, certo? Até mesmo o pai da mecânica clássica, Isaac Newton, ele era uma pessoa muito religiosa, de muita fé, e ele tinha esse olhar para a ciência, para ele estudar os mecanismos, as questões físicas do mundo e do universo, era contemplar a obra divina. Tá bom? Então a gente não precisa colocar ciência contra a religião. Acho que elas podem caminhar juntas e o nosso Deus não precisa ser o Deus das lacunas. O Deus que, se a ciência explica, o nosso Deus diminui. Ele não pode ser assim, né? A gente tem que ter Deus acima das explicações científicas e muito mais na nossa orientação moral. Beleza? Então, fazendo esse adentro, a gente vai falar então um pouco sobre evolução. Então, eu comecei dizendo, bom, vamos falar um pouco de como nós surgimos, né? Nós somos mamíferos, certo? Então, nós possuímos várias semelhanças com outros mamíferos, todos os nossos órgãos internos são similares,
os nossos ossos são muito parecidos também, né? Toda a nossa estrutura óssea, nós somos também vertebrados, né? Antes de ser mamíferos, somos vertebrados, somos mamíferos, somos também primatas, tá, pessoal? Isso não significa dizer que a gente é macaco no sentido que a gente evoluiu do chimpanzé. Não, a gente não evoluiu do chimpanzé. O chimpanzé evoluiu para um lado, nós evoluímos para outro lado, né? Os nossos ancestrais, hominídeos, vindo provavelmente de um ancestral comum. Então, lá nos primórdios, deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, os dinossauros, eles surgiram há 256 milhões de anos atrás, aproximadamente. Tá? E eles se extinguiram aproximadamente há 65 milhões de anos. Quando eles se extinguiram, eles abriram um caminho para uma evolução maior dos mamíferos que já existiam, tá? Os mamíferos existem desde 220 milhões. Então eles coexistiam, só que a maioria dos mamíferos eram muito predados pelos dinossauros, tá? Eles comiam bastante mamíferos. Então os mamíferos viviam intocados, viviam muito em tocas, eram pequenos, não conseguiram se desenvolver muito até que os dinossauros foram extintos. Quando os dinossauros foram extintos, provavelmente por conta de um asteroide que caiu na Terra, esse asteroide produziu um colapso ali nas placas tectônicas, então teve muito terremoto pelo mundo todo, né? Quando se chocou, gerou uma onda de choque que foi e voltou no mundo, essa onda de choque ali, desencadeando muitos vulcões, muitos terremotos. Esses vulcões todos fizeram uma poeira muito grande, cinzas, né? Fizeram com que a luz do sol, então, ficasse muito escura por muitas semanas ou meses. Isso, e, como a gente sabe, os répteis dependem da luz do sol para se aquecer. E os mamíferos não, os mamíferos eles têm a produção de calor interna. Então, os mamíferos não precisavam da luz do sol, não precisam da luz do sol, então, enquanto os dinossauros pereceram, também quem precisa da luz do sol são as plantas, então, sem alimento, sem luz do sol, a maioria deles pereceram, se mantiveram alguns répteis, né, conseguiram sobreviver, e os mamíferos, então, quando isso tudo passa, eles têm espaço, eles não têm tantos predadores e começam a se desenvolver muito e de diversas formas. Os primeiros primatas surgem por volta de 30 milhões de anos, né? Macacos que subiam em árvores, então adquiriram esse tipo de comportamento mais arborícolas, né? Viviam mais em árvores, e somente 30 milhões de anos com várias espécies de macacos surgindo, se diferenciando, certo? De primatas. Somente nos últimos 4 milhões de anos, então de 30 milhões tirando 4, passaram-se 26 milhões de anos do desenvolvimento dos primatas para que surgissem os primeiros hominídeos, tá? Os primeiros hominídeos foram os primatas justamente nesse período. Houve essa mudança climática ali na África, e essa mudança climática, então, mudou a vegetação. E o acesso a alimento, a água, começou a ficar muito difícil, e os primatas começaram, alguns deles, se arriscar na savana. Só que eles tinham predadores também, né? Então eles precisavam, de alguma maneira, evoluir para se adaptar naquele ambiente. Ou você evolui ou você morre, né? Ou perece. E nessa evolução, eles foram se tornando bípedes para enxergar mais longe os predadores, tá? O quadrúpede não enxerga tão longe, o bípede enxerga melhor. E também para se deslocar com mais eficiência nessas planícies, tá? Assim, a gente tem alguns achados arqueológicos, por exemplo, a Lucy, né, um Australopithecus, é considerado um dos primeiros primatas, então, a assumir a posição bípede, tá? Tinha um cérebro muito pequeno, ela surge aí com 4 milhões a 3,5 milhões de anos atrás, mas, apesar dela ser do gênero, da família hominídeo, ela ainda não é do nosso gênero Homo. Tá? O gênero Homo vai surgir quase 2 milhões de anos depois com o Homo habilis. Então, gente, aqui o cérebro começa a crescer muito, aqui o animal ele já é totalmente bípede,
tá? E ele já é inteligente, ele já lasca pedras para fazer ferramentas, ele já corta carcaças e outras coisas com essas ferramentas, tá? E nesses 2 milhões de anos, então, esses últimos 2 milhões de anos, é quando ocorre algo que coloca uma peça nesse quebra-cabeça, onde muitos biólogos evolucionistas, então, vão falar, opa, esses caras provavelmente corriam muito bem. Por quê? Né? Ainda não estamos falando do Homo sapiens ainda, hein, galera? O Homo habilis. E principalmente depois ainda com o surgimento do Homo erectus. Galera, tem muitos hominídeos, tá? Talvez centenas. Dezenas eu tenho certeza de falar para vocês que existem dezenas de espécies Homo, tá? Nós somos Homo sapiens. Sapiens é uma das últimas, a mais evoluída, e a única que prosperou, tá? Eu vou citar apenas algumas aqui importantes, porque elas marcam isso. Então, o Homo habilis e o Homo erectus ainda é mais evoluído, tá? Ele é mais inteligente, já domina o fogo, já cozinha os alimentos, e ele surge por volta de 1,8 milhões de anos. O que acontece, então, ali há 2 milhões de anos atrás, que vem essa peça do quebra-cabeça. Esses hominídeos têm um crescimento cerebral enorme. Do Homo habilis para o Homo erectus, o cérebro cresce quase 50% mais. O Homo habilis já tinha também um cérebro muito maior que o Australopithecus, a Lucy lá, 4 milhões de anos atrás, certo? Isso evidencia que esses caras eles estavam comendo energia condensada, eles estavam tendo acesso a nutrientes de alto valor biológico. Ou seja, esses caras começaram a comer bastante carne há 2 milhões de anos atrás. E a gente percebe que o advento de armas afiadas de longo alcance, como arco e flecha, lanças com pontas com pedras afiadas, etc., só vai surgir nos últimos 600 mil anos. Então, como é que esses caras começaram há 2 milhões de anos atrás, quase 1,5 milhão de anos antes das armas de longo alcance, como eles estavam comendo tanta carne? Então, essa é uma peça do quebra-cabeça, né? Essa é uma dúvida. Que foi, então, quando surge a ideia de que esses caras estavam matando as suas presas, correndo atrás delas, levando elas à exaustão e ao colapso térmico. Por quê? Porque a gente vai estudando a anatomia e a morfologia desses animais e a gente começa a perceber uma grande adaptação para percorrer longuíssimas distâncias e principalmente para se refrigerar em altas temperaturas. Coisa que a maioria dos outros animais não fazem tão bem quanto a gente. Tá? O Homo erectus, inclusive, gente, que é esse último aí, 1,8 milhões de anos, ele é o primeiro a ter completa ausência de pelos, assim como nós, tá? E ele é o primeiro a assumir a pele negra, devido justamente a essa perda de pelos, tá? Ele começa, então, a sua pele começa a escurecer por conta da radiação solar muito forte na África. Então, para absorver a quantidade correta de luz, ele assume, então, a coloração negra. O Homo erectus, quando sai da África, e ele peregrina, então, principalmente para a Ásia, ele começa a ter uma mudança de coloração de pele como uma adaptação para outros tipos de radiação, tá? E daí começa a mudar. Então, gente, a nossa origem, para quem tem preconceito racial aí, todo mundo tem origem negra, tá? Então, porque a gente primeiro evoluiu na África para depois ganhar outros continentes e mudar a coloração da pele posteriormente, certo? Maravilha, galera. Bom, esses caras então estão comendo carne sem... a lança que eles faziam era lança de madeira, e eles já sabiam endurecer a ponta da lança no fogo, isso eles já faziam, mas colocar pedra afiada ainda não estava funcionando tão bem, e como que eles estavam acessando carne, é aí que a gente vai entrar justamente na hipótese de que eles faziam a caça de persistência. A caça de persistência, pessoal, não é uma invenção só dos hominídeos, tá? Porque, por exemplo, os lobos também fazem caça de persistência.
Os lobos, eles caçam nas suas alcateias, grandes alcateias, e perseguem um animal maior do que eles não podem com esse animal, tá? Assim, frente a frente, com um animal forte, saudável. Eles não têm essa capacidade de abater esse animal, a não ser que esse animal esteja à beira da exaustão. Então, eles separam o animal, normalmente um animal mais frágil, ou mais velho, ou mais novo, ou com alguma lesão, um animal quebrou uma pata, alguma coisa assim. Eles tentam separar, então, aquele animal do bando e começam a correr atrás dele. Esse animal está perdido, está longe do bando, ele tem comportamento de manada, ele não sabe para onde ir. Então, cada vez que os lobos se aproximam, ele vai mais longe e assim eles vão levando esse animal cada vez mais longe até cansá-lo demais e ele ficar muito vulnerável para, então, em seguida ser abatido. E nós humanos parece que somos, né, desde o Homo erectus, isso evoluiu muito mais no Homo sapiens, nós somos bem melhores que o Homo erectus, por isso que nós estamos aqui, eles não, tá? Nessa capacidade de correr dezenas e até centenas de quilômetros atrás de um animal, durante o sol, durante o calor, até que esse animal morra espontaneamente por colapso térmico, por exaustão, tá? Ou mesmo fique muito enfraquecido, daí com as lanças poderíamos matá-lo, certo? Bom, deixa eu ver então se a gente já... Certo, então essa é a hipótese, tá? Da corrida de persistência. Então nós vamos... Peraí, de onde vêm essas ideias? Por que se pensa nisso? Justamente por conta das marcas no nosso corpo e no corpo dos nossos ancestrais hominídeos. Que é disso que a gente vai falar. Quais são as evidências científicas que apontam nessa direção? Essa direção não vem do nada, ela vem dessas adaptações. Ausência de pelo, tá? Posição bípede, um corpo mais esguio, um corpo mais longilíneo, enquanto os primatas arborícolas eles eram muito parrudos, fortes, baixos, atarracados, com uma dificuldade de se locomover em planícies, a gente foi adquirindo um corpo magro, esguio, longilíneo, que favorecia isso. Tá? Então vamos falar de algumas delas, tá? De algumas evidências científicas. Usando, então, a morfologia, a anatomia, a paleantropologia, tá? Os paleontólogos, então, descobrindo esses corpos. A anatomia é como que são as estruturas, e a morfologia é para que servem essas estruturas que foram se modificando, né? Dessa maneira. Vamos lá, né? Professor, então eu posso entender que até hoje a questão anatômica e fisiológica é importante para definir questões, por exemplo, se eu serei uma boa corredora e uma corredora, vamos pensar numa corredora profissional ou numa corredora recreacional? Sim, porém a gente tem uma anatomia muito parecida, né? Nós nos modificamos muito pouco, os Homo sapiens, a nossa espécie surge há cerca de 150 mil anos, tá? Nos últimos 5 mil anos, houve uma modificação apenas no nosso estilo de vida, tá? De deixar de fazer a caça de persistência, nos últimos 5 mil anos, tá? Então a gente passou 145 mil anos fazendo isso, só a nossa espécie. Imagina as outras que nós já adquirimos essa capacidade de 2 milhões de anos para cá, quando os nossos ancestrais já começavam a fazer isso. Então a gente não perdeu essa capacidade, ela está apenas adormecida, principalmente nas pessoas que não praticam a corrida. Tá? Mas ela em potencial está ali, geneticamente, morfologicamente, anatomicamente, você tem todos esses pré-requisitos. Porém, só para complementar a resposta, a gente adquiriu algumas mudanças quando a gente começou a habitar outros locais do planeta. Nós somos a única espécie que é capaz de habitar qualquer clima do planeta, desde do deserto até as geleiras, Antártida, isso, porque a gente consegue inventar ferramentas, recursos para sobreviver nesses lugares, tá? Mas isso fez com que algumas mudanças
acontecesse. Então, as pessoas que foram mais ao norte e estabeleceram civilizações por lá e ficaram durante milhares de anos, eles foram se adaptando também. Então, eles foram ficando com corpos mais robustos, menos longilíneos, porque quanto mais magro, mais você perde o calor para o ambiente, e mais mais largo, você não perde tanto esse calor para o ambiente. Então as pernas também ficaram mais grossas, as panturrilhas, por exemplo, mais grossa para conservar o calor lá dentro. Ela mais fina perde todo o calor para o ambiente, mais grossa conserva, mais pelos também, mas ainda assim possui todos os pré-requisitos ali anatômicos, digamos assim, para ser bons corredores. Mas talvez não serão tão bons corredores do ponto de vista competitivo, como, por exemplo, os corredores do Vale do Rift, que é justamente onde aconteceu a nossa evolução, onde ainda estão os melhores corredores do mundo. Porque essas pessoas vivem lá desde 150 mil anos atrás e basicamente da mesma maneira. Na África a gente ainda encontra civilizações como os bosquimanos, por exemplo, que ainda fazem caça de persistência. Então essas pessoas não mudaram o estilo de vida. Tá? Elas continuam caçando da mesma maneira. Então eles são melhores corredores potencialmente do que os nórdicos, por exemplo. Então aí uma explicação científica e fisiológica do porquê o pessoal da África, os africanos, ainda se destacam tanto nas corridas, principalmente de fundo, meio fundo, certo? Certo, perfeito. Se bem que existem assim, controvérsias com relação a essa afirmação, porque nós temos ali europeus, japoneses, orientais, americanos... E começaram a se destacar agora num cenário, recentemente, não comparado a todos esses anos de evolução. Na verdade, há um bom tempo a gente tem europeus ali, na verdade esse domínio africano ele é mais aí nos últimos 20 anos, né? Eles sempre estiveram na ponta, mas a gente teve ali muita gente boa, muita gente fazendo história no atletismo, vindo da Europa, da América do Norte, etc., tá? E também da Ásia, mas pessoas que conservam mais esse biotipo. Realmente o biotipo parece fazer bastante diferença. Tá. Outra pergunta aqui, eu quero que você responda, embora acho que você já falou bastante sobre isso, mas eu acho que a gente pode pontuar. A corrida é para todos? Se a corrida é para todos, legal essa pergunta. A corrida, ela não só é para todos, como ela está em todos nós, né? Claro, existe talvez algumas exceções, não sei, alguma condição patológica que impeça... Vamos pensar que se a pessoa não tiver nenhuma lesão osteoarticular... Isso, né? E até pessoas que tiveram lesões podem também fazer o seu processo de reabilitação e voltar a correr, né? Mas pessoas que têm uma artrose precoce muito desenvolvida, talvez possa não ser para ela a corrida, mas isso tudo depende também de uma introdução gradativa desse esporte, respeitando todo esse processo de continuidade, de evolução dentro do esporte, de adaptações, porque a própria artrose ela pode melhorar com essa prática. Claro que a gente tem que tomar mais cuidado com relação a altos volumes, altas intensidades, o fortalecimento é muito importante, mas isso tudo seria uma condição muito específica, né, para uma pessoa não ser recomendado a ela a corrida, tá? Porque é algo feito de forma embasada cientificamente, de forma bem gradativa. A corrida é para 99,9% das pessoas, podem se beneficiar desse esporte. Bom, a gente sabe que até pouco tempo atrás, por exemplo, pessoas que tinham algum tipo de hérnia de disco, parecia que era um atestado de que seria impossível correr. E hoje há pesquisas científicas mostrando que a corrida bem orientada, principalmente com relação a uma alta cadência, né, uma frequência alta de passadas, um cuidado na absorção do impacto, a biomecânica, né, se essa biomecânica ela é correta, a corrida pode trazer benefícios a essa pessoa nesse processo de reabilitação. Então depende muito do que se pesquisa, do que se lê e de quem orienta
com relação a esse tipo de atividades, né? Então, de maneira geral, né, respondendo a pergunta, sim, a corrida é para todos, há exceções que precisam ser estudadas cuidadosamente, né? E o planejamento sobre o processo de treino de corrida, ele é extremamente importante, porque do mesmo jeito que ela é para todos, ela pode lesionar como qualquer outra modalidade esportiva, se você não tiver um bom processo de acompanhamento e orientação, né? Às vezes as pessoas acham que correr é uma habilidade muito simples, que todo mundo faz, e realmente, né, todo ser humano corre, mas quando você decide por praticar essa modalidade esportiva, variáveis como volume, intensidade, essa periodização, macrociclo, mesociclos, eles precisam ser levados em conta para que você tenha uma vida longa dentro da corrida, né? E que você possa fazer isso com muita qualidade por muitos anos. E é uma coisa importantíssima que você falou, a questão da biomecânica, né? Parece ser fácil correr, mas é muito importante que essa pessoa tenha essa orientação para que ela corra melhor, para que ela corra com mais eficiência. Inclusive, nós vamos falar um pouco disso, para que ela corra de maneira mais natural, né? Como nós corríamos, então, há 150 mil anos, ou os nossos ancestrais há 2 milhões de anos. Hoje a gente talvez, a maioria das pessoas não corram da mesma maneira, porque hoje a gente tem equipamentos que faz com que nós mudemos, ou estimulem com que a gente mude a nossa forma de correr. Então, pessoal, o equipamento ele não pode castrar as suas potencialidades naturais. Né? Quando ele faz isso, ele está sendo péssimo. Assim como quando você usa uma calculadora para fazer uma conta de 10 mais 5, ou para dar um troco, a pessoa te dá 20 reais, você tem que cobrar calculadora. Então a calculadora aí está castrando uma habilidade natural, né? De lógica, de matemática. Então os equipamentos eles não podem fazer esse tipo, né? Ocasionar esse tipo de problema para nós, e é isso que a gente acaba vendo. Tá? Depois, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a corrida natural, como ela pode ajudar na nossa melhora biomecânica para que a gente se mantenha afastados de problemas. Ah, Ricardo, vou ter que começar a correr descalço agora? Não, não estamos falando disso. Mas uma experiência, por exemplo, um momento por semana de você correr 10, 15 minutos na grama descalço, ou numa quadra, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 10, 15 minutos, isso pode te ajudar muito a reencontrar a sua corrida natural, sua forma natural de correr, absorver impactos, não confiando apenas no seu equipamento, mas sabendo utilizá-lo de forma correta, tá? Fazendo a mecânica correta para que você tire o melhor proveito do seu equipamento, do tênis, no caso que a gente está falando, né? Vamos entrar aqui em algumas questões morfológicas, anatômicas, alguns achados científicos, algumas evidências que são muito legais de falar. Primeiro, então, vamos falar das principais adaptações que nos diferem dos primatas arborícolas, dos quais nós descendemos. Então, naquela mudança climática, a gente desenvolve, então, os hominídeos desenvolvem a postura bípede e tal. E o que acontece com o nosso corpo? Nossas pernas se tornam muito mais longas do que os nossos ancestrais arborícolas. A gente pode utilizar o chimpanzé, por exemplo, por ele compartilhar 95% do DNA conosco, é a espécie viva talvez que tenha maiores semelhanças com a gente, apesar de ter uma distância aí de aproximadamente 4 milhões de anos, 5 milhões de anos do nosso ancestral comum com essa espécie, tá? Mas ainda assim nós conservamos 95% do DNA com eles, nós temos várias semelhanças, tá? Ou algumas, né? Vamos lá. Então, nossas pernas são muito mais longas, nossos corpos mais esguios, como eu disse, menos parrudos, né? Os nossos joelhos, eles têm muito mais cartilagem, muito mais lubrificação, por exemplo, do que os chimpanzés. E não justifica, aí vem uma pergunta interessante, né? Mas os seres humanos, eles evoluíram, daí tem até um debate científico sobre isso, eles evoluíram para correr longas distâncias ou para caminhar longas distâncias? E aí
que tem algumas evidências científicas que eu quero falar com vocês, que talvez não... Apesar de nós termos a capacidade de caminhar longuíssimas distâncias, nós também temos a capacidade de correr longuíssimas distâncias. Um joelho tão robusto, com tanta cartilagem, com tanta lubrificação, não seria necessário se fosse só para caminhar. Então isso já revela, pela estrutura do joelho, o comprimento das pernas, que a corrida, que essas pernas, esses membros inferiores estavam adaptados a correr muito. Segundo ponto, o formato dos pés. Enquanto aqui eu vou mostrar para vocês, os primatas arborícolas tinham um pé assim, galera, ó, vou fazer um círculo aqui para vocês. Olha lá, círculo vermelho. Um pé que mais parece uma mão, com polegar opositor. O que é o polegar opositor? O polegar que vai contra os outros dedos, se opõe aos outros dedos para movimento de pinça e garra. Faz a pegada de pinça. Isso, pinça e garra, né? Então era para subir em árvore esse tipo de pé aqui. E já na Lucy, que é o Australopithecus, que nem é um homo, é um hominídeo, mas não é da família, é só do gênero, né? Nosso, já possui todos os dedos apontados para frente. Mas ainda os dedos dela, da Lucy, dos Australopithecus, são um pouco longos. Nós vamos ficando com os dedos mais curtos, tá? Justamente para ajudar na mecânica da corrida, para ser um pé mais forte para correr, e não um pé melhor para agarrar, tá? E sim para correr. Outra coisa que os chimpanzés não têm, deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Tenho aqui, ó. É o arco plantar. Aqui é o nosso arco transverso, o arco do pé, a curvatura que a gente tem no pé, tá? Que quem tem o pé plano não tem muito essa curvatura, né? E aqui, ó, o chimpanzé e todos os outros primatas não tem curvatura no pé, não tem esse arco. E para que serve esse arco? Esse arco ele é como se fosse um feixe de molas. Tipo a mola que tem na roda do caminhão, lá na suspensão do caminhão, que quando você toca o chão, essa mola baixa e então ela amortece o impacto e ela lança, ela propulsiona, ela absorve energia no amortecimento do impacto e ela libera essa energia quando você está retirando os pés do chão. Então essa mola trabalha o tempo todo, o arco plantar. E o mais interessante é que a gente usa cerca de 10% da energia elástica do arco plantar quando a gente caminha. Mas a gente usa todo o seu potencial quando a gente corre. Então por que a gente teria essa mola nos pés se nós não utilizássemos isso para caçar, para sobreviver, para correr longas distâncias? Outra imagem que eu quero mostrar para vocês aqui é a nossa segunda mola, que é o tendão de Aquiles. O tendão calcâneo no ser humano ele pode chegar até 30 centímetros de tendão. O tendão, então, é uma estrutura rígida com pouco de elasticidade. Quando a gente toca o pé no chão e contrai a panturrilha tensiona esse tendão e acumula energia elástica, que quando você tira o pé do chão, essa energia elástica, então, te ajuda a se propulsionar, tá? E aqui a gente vê que o chimpanzé, o tendão calcâneo dele tem 3 centímetros. Então, aqui ele tem um calcâneo de 3 centímetros e nós temos um tendão aqui, ó, vou fazer uma marquinha amarela, talvez não dê para enxergar, de quase 30 centímetros. Olha lá a diferença em amarelo, dá para ver? Perfeito, dá sim. Legal. Então, assim como o arco plantar, o tendão calcâneo, ele é muito utilizado quando a gente corre, pouco utilizado quando a gente caminha. Outra evidência que até a gente fez nos stories é com relação ao glúteo. Qual é o maior glúteo do planeta, né? O glúteo máximo, comparado... Quem será que acertou, hein, os questionários lá? Então, qual é o maior glúteo do planeta? Quem sabe? Quem participou dos stories? Qual é o maior glúteo do planeta? Então, galera, comparado ao tamanho do animal, nós temos aqui um glúteo de um cavalo, no meio o glúteo do chimpanzé e na outra ponta o glúteo máximo humano, tá? É uma musculatura que nós temos. Todos os mamíferos têm esse músculo, tá? Foi um pouquinho para a tua direita, Ri. Que? Menos.
menos, aí tá legal, para eles verem. Tá. Legal. Então, galera, proporcionalmente nós temos o maior glúteo da natureza, o maior glúteo máximo, tá? O do cavalo é grande, é grande, olha o tamanho do cavalo, tá? Nosso glúteo é quase o tamanho do dele e a gente tem 5 vezes o tamanho, né? 5 vezes menos o tamanho, beleza? Ok, Ricardo, o que isso tem a ver com a corrida? Tem a ver que quando a gente caminha, a gente usa muito pouco essa musculatura. A gente usa 10, 15, 20% se for numa subida, para andar na subida, esse músculo. Porém, quando a gente corre, esse músculo é um dos grandes propulsores desse movimento. Então, por que teríamos desenvolvido um músculo tão poderoso para a corrida se não corrêssemos? Tá? Esse é mais um Até ponto. Porque... Pode falar. Vale ressaltar que o nosso organismo ele é muito econômico, né? Então, a gente não desenvolveria um músculo de uma maneira com tanta potência, com tanto destaque, né? Se ele Sim. não fosse muito importante. útil. Né? Muito útil. Assim Exatamente. como a gente foi nos adaptando, e a gente está falando aqui sobre evolução, o Ricardo começou falando da questão morfológica, do quanto a gente mudou, da questão do pelo, da questão da estrutura óssea, né? Então, se não tivéssemos a capacidade de correr longas distâncias, nós não teríamos um corpo tão adaptado para isso. E o glúteo, assim como o tendão calcâneo que ele acabou de falar, são sinônimos disso. A gente não teria por que ter um glúteo tão grande, manter um gasto energético alto, né, ou toda uma estrutura muscular que envolva essa região do nosso corpo, se ele não fosse necessário. Exatamente. Bom, pessoal, para falar um pouco mais de evidências, aqui são tantas, mas vamos falar um pouco do osso ilíaco, que é esse que está em amarelinho, com uma setinha, que no chimpanzé esse osso ele está posicionado atrás, e em nós esse osso está posicionado ao lado, na lateral, tá vendo? Dá para observar? Beleza. Sim, tá ótimo. Então o nosso osso ele estava atrás, ele se desenvolveu aqui mais para a lateral para acoplar melhor o glúteo médio, que são músculos que estão em nós na lateral, mas nos outros primatas estão mais atrás. E para que isso? Justamente por causa do apoio unipodal. Quando a gente faz um apoio só, o quadril tende a virar. Então esse músculo aqui, ele segura aqui, para minimizar o drop pélvico. Não rotacionar, minimizar o drop pélvico e o valgo dinâmico, que é a caída do joelho para dentro, que é uma coisa natural para manter o equilíbrio da corrida, tá? Porque a gente, alguns biomecânicos falam que a corrida em duas pernas é uma coisa que tem tudo para dar errado. Porque você correr em duas pernas numa montanha, num lugar esburacado, cientista nenhum no mundo da robótica consegue fazer um robô que corre em duas pernas sem cair. Então é algo muito complexo correr em duas pernas. E a gente tem uma série de estruturas que nos proporcionam isso, tá? Uma parte muito legal que eu queria entrar é nessa parte aqui, que nós vimos também nos stories. Cadê? Ri, eu vou te pedir só para ficar de olho no horário, para não cair a live e a gente salvar, tá ok? Tá. Eu tô sem relógio. Beleza. Aqui uma evolução muito importante, pessoal. O bípede, ele sofre uma incidência da radiação solar somente no topo da cabeça e no ombro nos períodos mais quentes do dia, perfeito? Isso é fácil da gente observar, o sol vai pegar no tampo da cabeça e nos ombros, e o aquecimento do nosso corpo vai ser, pela radiação solar, vai ser minimizado. Enquanto que o quadrúpede, podemos pensar aqui também na nossa presa, tá? Enquanto que na presa, cadê a presa? A presa está aqui. Enquanto que no animal quadrúpede, a insolação, a radiação solar vai aquecer todo o dorso do animal, tá? Isso faz com que esse animal tenda a superaquecer nos horários mais quentes, quando está correndo, galopando, trotando, muito mais do que os bípedes. Esse é outro ponto. A refrigeração também é melhor, porque a gente vai pegar o vento numa superfície corporal muito maior do que o quadrúpede, que vai pegar o vento na cara e nas patas. A gente vai pegar o vento na barriga toda, tá? No peito, certo? Então a gente se refrigera quando corre, porque quando a gente corre, a gente faz vento.
E fazendo o vento, mesmo que não haja esse vento contra, fazendo o vento, a gente se refrigera, não é tão aquecido. Então essa é uma das hipóteses para a posição bípede ter sido, então, adquirida, ter sido o trunfo aí da evolução, para que a gente pudesse comer carne, crescer o cérebro, ficar inteligente e estar aqui hoje. Beleza? Falando bobagem para vocês. Brincadeira, pessoal. Bobagem, só coisa legal demais. Outra coisa importante, isso aqui é muito legal, pessoal. Nós não dependemos da respiração para nos refrigerar como a maioria dos quadrúpedes. Como que os quadrúpedes se refrigeram? Poucos têm a capacidade de suar, como nós. E os que têm, suam muito menos do que a gente, suam muito pouco. Por exemplo, um cavalo sua. Põe a sela no cavalo que ele vai suar só embaixo da sela. Você não vai ver suor no cavalo todo, só embaixo da sela. Então, sem a sela, ele sua muito pouco. Como ele faz para se refrigerar? Através da ofegação. O que é ofegação? Fazer o ar frio entrar, o ar quente sair. O ar frio entrar, o ar quente sair. Quanto mais rápido ele faz isso, mais ele se refrigera. E essa respiração muito rápida é chamada ofegação. Você provavelmente já viu um cachorro ofegando, né? O cachorro cansou, ele para numa sombra e fica se refrigerando ali, certo? A gente não precisa fazer isso. A gente se refrigera de uma outra forma. A gente perdeu os pelos. O número de glândulas sudoríparas no nosso corpo ele é maior, é o recorde da natureza. Nenhum outro animal sua como a gente. Para que então que a gente teria tantas glândulas sudoríparas, tanta capacidade de se refrigerar, se não fosse para caçar dessa maneira? Né? A caça de persistência. Bom, então a gente começa a correr atrás do animal, ele começa a superaquecer por causa do sol. Outra coisa da pelagem grossa, pelagem espessa, e não consegue se refrigerar tão bem, e a gente sim. E o que eu ia mostrar nesse desenho é que quando o animal galopa, isso é um dado importante, que a maioria dos animais começam a galopar por volta de 12 km por hora. 12 km por hora seria, em pace, 5 minutos por quilômetro, tá? E é uma zona de corrida que é confortável para muitas pessoas, principalmente pessoas bem treinadas, tá? E então, olha que coincidência, onde a corrida pode ficar confortável para nós, começa a ficar desconfortável para eles, tá? Eles começam a galopar. Tá, tudo bem, Ricardo, o que isso quer dizer? Eles podem galopar até 40 km por hora, sim, mas eles vão cansar. Por quê? Porque quando galopa, o movimento de fole do tronco, as duas pernas se unem, as duas pernas se afastam. As duas pernas se unem, as duas patas se afastam. Quando as patas se unem, o fole se aperta, o animal tem que exalar. Quando as pernas se afastam, o fole se abre, o animal tem que inalar. Além disso, as vísceras do animal, ao galopar, pressionam o diafragma e puxam o diafragma, fazendo o animal se ver obrigado a respirar de acordo com a sua cadência de galope. Ok, ficou claro, né? Beleza, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o animal galopa, ele não ofega. Por quê? Porque a ofegação é muito mais rápida do que o galope. Então, esse animal... Se ele não ofega, ele não se refrigera. Se ele não se refrigera, ele vai se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo. Ele vai ver uma sombra, ele vai parar nessa sombra e vai ofegar. E vai tentar se refrigerar. Daí vai chegar os humanos lá e vai cutucar o bicho. Sai da sombra... ou a gente mata você. Se ele tiver energia, ele vai começar a galopar de novo. E aí a gente coloca o animal em colapso térmico. Então, olha que interessante. Então, a gente tem o animal sendo obrigado a galopar, obrigado a não ofegar, com o sol nas costas, em todo o dorso, não conseguindo se refrigerar, com essa pelagem espessa, ele começa a entrar em colapso térmico. E os humanos estão lá suando pra caramba, pegando pouco sol na telha, e continuando, seguindo devagar e sempre. Galera, isso nos coloca numa posição... Poderia falar do ligamento nucal, do músculo obturador do olho, que são outras evidências. O músculo obturador do olho faz com que a gente corra e a nossa visão não fique tremendo. A gente consegue manter o foco visual, tá? Ligamento nucal é um ligamento que nós temos e os chimpanzés não. Então, nesses 5% de DNA que nos diferencia, já tem uma estrutura anatômica inexistente nessa espécie e existente na nossa. E o interessante é que essa estrutura anatômica, o ligamento nucal, ele só está presente em animais que correm bem.
como cavalos, cães, felinos, e não está presente nos primatas arborícolas, não está presente no porco, que é um péssimo corredor, tá? De longa distância, ok? Então, pessoal, isso evidencia que nós somos a melhor espécie do planeta quando se trata de corrida de resistência. Nenhuma espécie do mundo pode correr longas distâncias tão bem como a gente. Bem treinado, é claro. Para vocês terem uma ideia, a estimativa de que os nossos ancestrais corriam pelo menos 15 quilômetros por dia. Tá? Hoje é difícil quem faça 2 quilômetros por dia de caminhada, porque a gente vai com o carro em tudo quanto é lugar, vai para o escritório, volta para o escritório, então tem pessoas sedentárias aí que não caminham, nem dentro de sua casa, dentro do escritório para pegar o café e voltar, não dá 2 quilômetros, tá? 1 quilômetro. A gente corria no mínimo 15, e para quem corre 15 quilômetros todo dia é muita coisa. Né? Durante a semana vai dar um acumulado enorme de quilometragem, certo? Essa é a estimativa. E tendo em vista que eles não caçavam todos os dias, vamos supor se eles caçassem dia sim, dia não, então quando eles iam para caçar era no mínimo 30 quilômetros, tá? De corrida, era quase uma maratona. Nós, quando a gente quer ser rápido, a gente é patético. Um gato doméstico é mais rápido que o Usain Bolt. Imagina como seria uma final de Olimpíada, o Bolt contra o gato, né? Quem você apostaria? A gente é ruim quando se trata de velocidade. Os quadrúpedes têm tração nas 4 rodas, mas a gente tem tração nas 2, só que a gente tem uma série de implementos tecnológicos da natureza que nos favorece a continuar. Tá? Isso, inclusive, é uma característica da nossa persistência que talvez veio da corrida. O ser humano é um bicho persistente, ele vai até conseguir as coisas. Tanto é que a gente conseguiu dominar o mundo por conta dessa persistência. Essa persistência talvez tenha vindo justamente do hábito de caçar persistindo. Certo? Bom, falamos então de várias estruturas anatômicas que estão no nosso corpo e nos sinalizam como nós somos bons corredores de resistência, tá, galera? Então, falando um pouco mais sobre isso, uma coisa interessante, eu estou falando aqui, não estou dando as referências para vocês, tá? Mas tem muita referência bibliográfica, se vocês quiserem anotar um nome aí, Daniel Lieberman, é um biólogo evolucionista de Harvard, é o chefe de departamento de Harvard de Biologia Evolutiva. Esse cara tem muito estudo nessa área, é um grande defensor dessa teoria, tá? E ele é fantástico, ele tem um livro muito bom, estou me baseando muito no livro dele para falar aqui com vocês, que chama A História do Corpo Humano. Quem quiser adquirir esse livro não é caro, é uma bíblia sobre biologia evolutiva e uma linguagem super simples e acessível. A História do Corpo Humano, Daniel Lieberman. Tá bom? Estou me baseando também em um outro livro que é um best-seller da área da corrida. Um bom corredor, ou melhor, todo mundo que gosta de correr, deve ler esse livro, porque ele é um best-seller, ele é uma bíblia aí da área da corrida de longa distância, que é o Nascido para Correr. Nascido para Correr, de Christopher McDougall, conta uma história muito legal desse jornalista que era corredor, tinha muitas lesões e queria saber por que ele tinha lesões e outros não. Tá? Então ele vai atrás dessas respostas, vai primeiro em médicos que falam, não, esquece esse negócio de correr machuca, o ser humano não foi feito para correr, o ser humano foi feito só para caminhar. Então vai caminhar, vai fazer natação, vai fazer outra coisa, né? E daí ele vai atrás de pesquisas e ele começa a encontrar esses achados. E ele também encontra uma tribo, encontra informações sobre uma tribo de corredores mexicanos, são os Tarahumaras, que são pessoas que correm por dia 60, 70, 80, 90 quilômetros e são capazes de correr 200 quilômetros sem parar, usando apenas sandálias. Eles vivem de um modo muito primitivo ainda, tá? Quando os europeus chegaram na América Central, os incas e astecas ficaram e lutaram. Os Tarahumaras fugiram para as montanhas, e lá eles têm umas montanhas no norte, já eu lembro o nome do vale que eles vivem lá,
que é um local de muito difícil acesso, é um labirinto de montanhas. E eles vivem lá da mesma maneira que viviam há 600 anos atrás, tá? Cultivando milho, cultivando algumas... com uma pequena agricultura ali, mas são principalmente coletores. Então eles coletam frutas, são caçadores-coletores. Então eles se deslocam muito, tá? E eles ganham ultramaratonas na América do Norte, na América Central, e são muito conhecidos por serem grandes campeões de ultras maratonas usando sandálias, tá? Os índios Tarahumaras do México. Então quem quiser conhecer um pouco mais a história deles, leia o livro Nascido para Correr. Tá bom? Acho que vale a pena para quem às vezes não gosta muito da leitura ou achar que os livros são muito densos. Acho que um filme bacana que tem na Netflix e que ilustra um pouco isso que nós estamos falando é o filme Lorena, né? Que fala Perfeito. de uma mocinha que corria muito bem corre muito bem dos Tarahumaras, né? A Helena assistiu o filme, gostou? Ela corre como, filha? Com o quê? Até com sandália e vestido. Com sandálias e vestidos, é isso mesmo. É isso aí. Tá bom? Lorena, muito legal. Procura no Netflix aí que tem. E no YouTube tem também um esporte extremo com Cleiton Conservani, que ele fala dos Tarahumaras. Ele vai correr uma ultramaratona no México, o Cleiton Conservani, e é a única ultramaratona que ele não consegue terminar. O Cleiton, ele correu no deserto, ele correu no Polo Norte, no Ártico, ele correu várias maratonas, fez vários desafios e todos ele concluiu. Ele é um grande atleta, um grande corredor. E lá ele sofre demais, ele passa muito mal. É legal assistir no YouTube também o Esporte Extremo com Cleiton Conservani, no México, onde ele tem um contato direto com os Tarahumaras, conversa muito, ganha uma sandália, é um programa muito legal, um episódio muito legal do Esporte Extremo que fala desses corredores lá do México, tá? Ricardo, acho que a gente pode fazer o link, já que a gente entrou sobre isso, falando sobre as sandálias, tem duas perguntas muito próximas que eu acho que vale a pena a gente responder. Uma é com relação aos equipamentos, por que será que tem tanta atenção sobre esses equipamentos de corrida, tá? E a outra também, que se o corpo foi feito para correr, com todas essas evidências que a gente tem apresentado, tanto faz o equipamento usado para corrida? Então, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. O que será que tem tanto... O que acontece com essa indústria de equipamentos da corrida, assim como em qualquer modalidade esportiva, mas estamos focando na corrida, por que será que existem a venda de tantos equipamentos e equipamentos com diferenças de valores tão alto? Por que será que tem tanta coisa agregada a isso? Vamos lá, essa seria a última parte aqui da nossa live mesmo, tá? Junto dessa pergunta eu vou colocar uma outra que é por que nós vemos ainda tantas pessoas se lesionando, sendo que isso é uma coisa natural. Então uma das coisas que o Christopher McDougall diz no livro é que os Tarahumaras não se lesionam. Eles correm descalços, correm de sandália, correm um volume absurdo de quilômetros, e por que eles não se lesionam, né? E por que a gente vê ainda muitas pessoas se lesionando, e é aí que vem a pergunta, né, o questionamento, se a corrida é realmente natural. Se ela é realmente tão natural, por que a gente tem esse índice elevado de lesões em corredores recreacionais, né? Daí, o Christopher McDougall, ele vai criticar os tênis de corrida. Os tênis de corrida, pessoal, eles surge o primeiro tênis de corrida específico para corrida, que tem as características do tênis de corrida que nós usamos hoje, ele é de 1970. Em 1970, coincide com a divulgação dos trabalhos de Kenneth Cooper, falando da importância da atividade aeróbica para a saúde, longevidade e qualidade de vida. Então, há um estímulo às pessoas a correrem, praticarem corrida. Então, na década de 70, isso começa a crescer, muitas pessoas começam a correr, porque antes só corria quem era atleta, ou quem era meio pancada da cabeça. Depois isso mostra que o Kenneth Cooper mostra que isso é extremamente saudável, que as pessoas precisam praticar. Junto com isso,
nasce o tênis de corrida, desvinculado disso, mas ao mesmo tempo uma coisa embarca na outra e os tênis de corrida começam a vender muito, um produto com potencial de venda enorme. Como que ele nasce? Um treinador norte-americano de corredores de longa distância, chamado Bill Bowerman, conhecendo os princípios da corrida, por exemplo, de que a velocidade do correr nada mais é do que o produto da frequência de passadas com o comprimento da passada. Então você tem um comprimento de 1 metro e a passada de 180 passos, então você vai, 180 passos por minuto, você vai percorrer a cada 1 minuto 180 metros. Então se você aumentar um ou outro, ou aumentar os dois, você fica mais rápido. Então ele queria deixar os caras mais rápidos. E ao invés de pensar apenas na questão da frequência, pensou na amplitude, como aumentar a amplitude desses passos. E ele pensou no aumento da amplitude, mudando o jeito de correr das pessoas, fazendo, ao invés de tocar a ponta do pé, tocar o calcanhar mais à frente. Fez a passada crescer para frente nos seus atletas. E observou que isso causava um grande impacto no calcanhar. Pensando nisso, ele falou, vou criar um calçado para resolver esse problema. E ele fez na máquina de waffle da mulher dele, derreteu borracha, lapidou essa borracha, fez um calcanhar alto e uma frente baixa, o que a gente chama de drop. Drop é a diferença da altura do calcanhar para a parte da frente do tênis. Essa é uma característica dos tênis de corrida. Então, com os tênis de corrida surge o drop. Com o que a galera corria antes? Corria de sapatilha, descalço ou com tênis de lona. Tênis de lona era borracha e lona, mais nada. Não tinha drop, não tinha nada. Não era feito para amortecer o impacto, era feito para não estourar a sola do pé, não fazer bolha, não ralar, não perfurar o pé. Só isso, proteção, não absorção de impacto. E aí o Bill Bowerman, ele é o cofundador da Nike, aí surge a Nike embalado no Cooper, vende tênis pra caramba. Anos mais tarde, o Bill Bowerman, ele reconhece numa carta para um amigo, uma carta que não foi amplamente difundida, não tomou conhecimento geral, mas há relatos dessa carta, inclusive no livro Nascidos para Correr, que ele escreve literalmente que ele fez caca quando projetou o tênis de corrida. O projeto dele foi um projeto errado, porque ele inverteu a passada. Ele colocou a passada da caminhada como sendo apropriada para a corrida. E a gente sabe que a passada da corrida ela é diferente da passada da caminhada. Existem vários elementos biomecânicos diferentes na mecânica da corrida e na mecânica da caminhada. Isso é fácil de ver também nos animais. Os quadrúpedes, quando eles caminham de uma forma. Quando eles trotam, eles mudam os padrões biomecânicos. E quando eles galopam, eles mudam muito mais. Então é natural, em toda a natureza, você mudar os padrões biomecânicos de acordo com a velocidade. Então a gente anda e a gente corre. É como um animal que anda, trota e galopa. E muda muita coisa quando faz isso. A gente também muda. A corrida não é apenas uma aceleração do caminhar. Ela é um outro movimento. Tá? Ela é um movimento diferente. E uma das diferenças é a aterrissagem. Na caminhada, o nosso coxinha adiposo do calcanhar, ele é o suficiente para absorver o pequeno impacto da caminhada. Mas para absorver o grande impacto da corrida, ele não se torna tão eficiente. Daí que entra o arco plantar, que quando a gente toca o calcanhar, a gente não usa o arco plantar. Quando a gente toca o médio pé ou o antepé primeiro, aí a gente usa. Assim como as panturrilhas, os tendões calcâneos, tá? A gente não falou do trato iliotibial e dos tendões dos músculos posteriores de coxa, que também são muito longos e também funcionam como molas e são muito menores nos outros primatas, tá? Mais uma evidência aí para sustentar a nossa hipótese. Bom, os tênis de corrida começam a progredir, então, estimulando as pessoas a correr de uma forma antinatural. O que é chamado por alguns autores de corrida industrializada. Então a corrida industrializada ela é diferente da corrida natural, porque a indústria fez um equipamento inapropriado, entre aspas. Dá para você correr certo com um tênis de corrida. Se o drop for muito alto, fica difícil. Tá? Ele já estimula você a colocar o calcanhar. Por quê? Porque ele é mais alto atrás. Como é que você vai colocar a parte mais alta depois? Fica difícil.
Uma mulher que anda de salto alto, dá para colocar o salto depois da frente do pé? Eu não sei, mas eu acho que é difícil, né? Não Sim. dá. Então, quanto mais alto o drop, mais difícil é você correr de uma maneira mais adequada. Ah, Ricardo, então você está dizendo que a forma certa de correr é tocar o pé inteiro no chão ou o antepé primeiro? Provavelmente sim. É errado tocar o calcanhar primeiro? Não é totalmente errado se a sua frequência de passadas for bem alta. Se a sua frequência de passadas for bem alta, o seu calcanhar não vai entrar lá na frente do seu centro de gravidade, ele vai entrar embaixo e vai entrar um pouquinho elevado a ponta do pé, bem pouco elevado. Agora lá na frente ele entra mais elevado. Aqui embaixo ele entra pouco elevado. Daí tudo bem, frequência de passadas alta, não tem tanta importância o contato inicial, tá? Mas é considerado por alguns autores da biomecânica que o médio pé seria a melhor forma, tá? É entrar com o pé inteiro no chão. Pé inteiro, chapado e empurrar com a ponta, tá? Respondendo à pergunta então, hoje nós temos calçados minimalistas, tá? Calçados que não tem drop, calçado que não tem apoio para o arco plantar. Isso é um outro problema que o Bill Bowerman inventou para a cabeça. Vou falar também, ele pôs um reforço no arco plantar. Gente, o arco plantar não precisa de reforço. Ele é uma estrutura forte o suficiente para se manter elevado você descalço. Ele não desaba, a não ser quem tem o pé plano, precisa fortalecer para ganhar altura nesse arco, certo? Você colocando um apoio no arco plantar, você faz com que esse apoio almofadado faça o papel dos músculos que sustentam esse arco forte e elevado. Quando você tem algo que faz o papel dos músculos, você atrofia esses músculos perdem função. Então, o pé, a pessoa que corre muito com calçado que vive de tênis, não fica em casa descalço, não caminha em casa descalço, ou de sandália, calçado reto, calçado duro. É importante você caminhar. Se você não faz isso nunca, você vive de tênis, comece só dentro da sua casa, fica uns meses andando dentro de casa descalço. Se você já faz isso, você já pode começar a andar um pouco fora, não correr ainda, mas andar de sandália, tá? Sandália sem drop, dura, sem apoio nenhum para os pés, tá? Para você fortalecer o seu arco plantar, essa estrutura anatômica. Porque só usar o tênis vai enfraquecendo, o seu pé vai ficando mais fraco. O tênis ele também imobiliza 33 articulações, se não me engano são 33 ou 36 articulações que nós temos nos pés. Então o pé ele se move de várias maneiras, né? Então a gente tem muita articulação. Quando a gente coloca o tênis, a gente imobiliza boa parte dessas articulações. A gente sabe que quando a gente imobiliza um membro, a gente tem uma atrofia dos músculos também. Os músculos ficam fracos. E a gente precisa fazer a fisioterapia depois para reforçar. Então, usar muito tênis também pode deixar esses músculos fracos. Por isso que é importante variar um pouco. Não precisa abandonar de vez o tênis, até porque se você fizer isso, você vai arrumar mais problema do que solução. Porque se você abandonar totalmente o tênis, seu pé não é forte para suportar a carga de treinamento que você impõe com o tênis. Você vai ter várias lesões, pode ter fratura por estresse, uma série de tendinites, uma série de problemas, porque você não tem ossos, músculos, tendões, ligamentos fortes o suficiente no seu pé. Então isso tem que ser algo muito gradativo, tá? Beleza? Comece andando descalço em casa, e dá a volta com o seu cachorrinho no quarteirão. Ô, Roberto Mori, falando em corrida descalça. Aê! Chegou um cara que foi o meu mentor durante a minha transição da corrida industrializada para a corrida natural. O meu mestre, que eu respeito muito, tem muito conhecimento, corre descalço. Vou chutar aqui há pelo menos 11, 12 anos. Roberto pode me falar. Roberto me ensinou muito da prática da corrida descalço, tá? Corrida com os pés descalços. Me ensinou, inclusive, que eu não devia usar tênis minimalista. Uma vez ele me viu de Five Fingers. Five Fingers é um calçado que tem os 5 dedinhos, parece uma luva para os pés, uma borracha embaixo. O Roberto falou assim, Ricardo, o que você está fazendo com esse negócio aí no pé? Eu falei, ô, Roberto, eu tô aqui, ó, corrida minimalista, cara, que nem você. Ele falou, não, tira isso aí do pé. Falei, por quê, Roberto? Daí eu falei por quê e meio que já dei a resposta para ele. Falei, porque deixa o pé sem sensibilidade, né? O pé fica cego, né? Você tira a sensibilidade do pé, você tem uma grande tendência a correr como se tivesse de tênis. Você está com o pé com o calçado, tira a sensibilidade.
Então você começa a correr chapando o pé, o calcanhar no chão, como se estivesse de tênis, e você não está. Né? O Roberto me ensinou isso. Você está descalço, só que não está sentindo que está descalço. Né? E quando você está descalço, a sua sensibilidade é tão grande nos pés, a gente tem muitas terminações nervosas nos pés, assim como nas mãos. Né? Então você tem tanta sensibilidade que é praticamente impossível você correr de maneira que se prejudique, tá? Por impacto. Porque você vai correr de maneira muito suave para não sentir dores nos pés. E ao não sentir dores nos pés, você não afeta tudo que está para cima. Certo? Porém, como eu disse, isso tem que ser algo bem gradativo e foi outra coisa que o Roberto me falou também. Tem que ser bem devagar. Roberto, um prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigado. Pode mandar aí também informações para a galera, contribuições, porque a gente está sempre disposto a aprender com você, o mestre da corrida natural aqui de Londrina, né? Eu acho que o precursor. Ele e o Dr. Gilberto Tano, só que eu acho que o Dr. Gilberto Tano começou a correr descalço um pouquinho depois do Roberto ainda. Valeu, Roberto. Galera, então, eu acho que eu respondi a pergunta dos tênis. Então, aí acho que eles querem algo mais pontual no sentido assim, vale comprar um tênis muito caro? O que vale a pena? Né? Então, assim, com base em tudo que nós estamos falando, o que vale a pena? Por que tem tênis de R$1.000? E por que tem tênis de R$100? O que difere? Existem, eu vou formular, acho que a pergunta e orientar aí a tua resposta, pode ser? Pode, agora eu vou parar de viajar na maionese, você pontual, fala. Então, vamos lá. Então, eu faria a pergunta assim para você, tá? Acho que para ficar mais fácil você responder. Professor, vale a pena eu comprar um tênis de R$1.000? O que difere eu comprar um tênis de R$1.000 e um tênis de R$100? O que difere eu comprar um tênis de pisada pronada, ou pisada supinada, ou pisada neutra? Vamos tentar resumir com relação a isso, que eu acho que comercialmente são as questões que a gente se encontra. Então, acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não são da área e elas vão chegar numa loja de esportiva para comprar um tênis de corrida. Eu acho que a gente precisa pautá-los com relação a essas questões. Vamos lá? Então, eu vou falar de duas pesquisas para vocês aqui para pautar essa resposta. A primeira, um estudo, se eu não me engano, sueco, fez um questionário lá com o pessoal. É o mesmo estudo, vai dar duas informações importantes. Esse questionário, então, lá numa maratona, pegou um N gigante, um número de participantes gigante da maratona, todo mundo teve que, na ficha de inscrição, responder o questionário. E o questionário era o seguinte: qual marca de tênis você usa, quanto você pagou, faixa de preço, por quanto tempo você usa e troca, etc. E relacionou com as lesões. Que lesão você teve, já teve isso, tendinite, nananana, e... Pô, uma pesquisa fácil e fantástica. O que essa pesquisa mostrou? Que há uma relação fortíssima, direta, estatisticamente muito significante entre quanto maior o valor do tênis, maior o número de lesões. Pasme. E outra relação fortíssima. Quanto mais velho o tênis, menor o número de lesões. Tempo de uso. Ah, então o meu tênis ficou velho, tem que jogar, trocar? Parece que não. Parece que quanto mais você usa, melhor ele vai ficando, vai pegando o formato do seu pé e vai ficando melhor para você. Isso para a indústria é péssimo, né? Porque eles querem que você compre cada vez mais tênis e mais tênis caros. Mas parece que não é bem assim e você deve se orientar. Fala. Então, a questão é muito mais pelo capitalismo, que lançam-se tênis que mudam um singulinho, que muda uma forma da disposição do cadarço, que mudam poucas coisas. Tanto é que os tênis, eles têm numerações, os tênis mais importantes, né? Ele vai ter eu não quero falar nomes, mas já tá vai ter na 20ª. Vai ter da Nike, isso. Todos. Então, assim, é tudo uma questão de capitalismo para que as pessoas se encantem por tal equipamento e paguem o preço. Né? Assim como a gente troca de carro, tem pessoas que têm a vaidade de trocarem de tênis. Né? A gente vê o universo da corrida cada vez
se rendendo mais a essas questões capitalistas. Então, as pessoas vão correr que parece que elas estão vestidas para uma festa num valor ali altíssimo. E, na verdade, a gente não precisa de tudo isso. Né? Uma vez, há muitos anos não, porque daí parece que eu sou velha, né? E eu sou muito jovem. Quando eu treinava, né, fazia triatlon, eu tinha algumas dores no joelho. Uma vez eu fui ao ortopedista e ele me deu uma recomendação muito bacana, né? Eu fui comprar um tênis pronado, eu tenho uma pisada mais pronada, e ele falou, não faça isso. A melhor coisa que você tem para fazer é compre tênis barato e troque o seu tênis com mais frequência, todos de pisada neutra. Né? Então, porque eu entorto o tênis muito fácil, tá? Então, por isso que eu preciso trocar. Eu acabo pisando a pisada pronada para dentro. E aí ele falou isso, não gaste com tênis. Em vez de comprar um tênis caro, compre 2, 3 baratos, para que você possa ter um rodízio maior e você possa trocar esses tênis com maior frequência, tá? Outras pesquisas, agora não vou lembrar de quem é essa pesquisa, quem me apresentou foi um doutor em biomecânica, que fez aqui uma live com a gente, professor Vitor Bertoli, que mostra que você variar tênis, usar um dia um tênis mais baixo, outro dia um tênis mais alto, é interessante do que você comprar tipo 2 pares do mesmo tênis para não variar. Então, variar tênis é importante, variar terreno é importante. Isso faz com que melhore os músculos dos pés, fiquem mais fortes, tá? Porque um dia você dá um apoio, outro dia você não dá esse apoio, você corre em terrenos diferentes, isso vai fortalecendo todos os músculos e você vai ficando com uma corrida mais adaptável, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, é que parece que quanto mais amortecimento o tênis tem, pior, ele fica mais pesado, fica muito mole, e o pé, ele não foi forjado pela natureza pisando em espuma, pisando em coisa mole. O pé é acostumado com coisa firme embaixo. Rígido, terreno rígido, né? Rígido, exatamente. O pé gosta de coisa firme embaixo, não uma borracha muito macia, uma espuma que deixa o seu pé totalmente instável, né? Então tem essa relação. Agora, pessoal, falando nos tênis mais tecnológicos ainda, os tênis que dão propulsão, que daí a gente vai falar, inclusive, discutir doping mecânico, né? O tênis ajuda, 4%, Vaporfly, 4%, então te dá 4% a mais de performance, porque ele tem uma placa de fibra de carbono na entressola, tá? A sola, pessoal, a borracha de baixo. A entressola, aquela espuma. No meio daquela espuma tem uma placa de fibra de carbono. Essa placa de fibra de carbono, ela funciona como aquelas próteses de corredores paralímpicos amputados, que tem aquela prótese em forma de L, assim, de C, de fibra de carbono, que quando toca no chão, você deforma a fibra de carbono e ela propulsiona. Então eles usaram esse princípio e colocaram na entressola do tênis. O tênis parece, porque há discussão também, as pesquisas que tem são pesquisas encomendadas, e você pode ter um efeito placebo. As pesquisas não têm um método muito rigoroso, método científico, mas não tem furos nos métodos científicos, porque eles não, por exemplo, não fizeram a questão do placebo. Você colocar uma coisa no seu corpo, que fala que vai te dar 4% a mais de performance, pode te dar 4% a mais de performance se você tomar uma pílula de farinha. Se você tomar uma pílula de farinha, essa pílula aqui é um pré-treino violento que dá 4% a mais de performance. Você vai ver, você vai tomar a farinha e vai ter os 4% de performance por conta do placebo, do efeito psicológico que o uso do equipamento, do implemento, do recurso promete. E você acredita e faz. Então, o tênis pode ter isso também, tá? Então, o que evidenciou, as pesquisas que mostram que esse tênis tem essa vantagem, elas ainda têm furos metodológicos, tá? Pessoas que compraram esse tênis é controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta para longa distância, tem gente que gosta para curta, muita gente não gosta porque ele é muito alto, tem um drop grande, você fica até mais alto com o tênis, uns 4 centímetros, você se sente até estranho, parece que você vai cair, né?
Então, tem bastante discussão com relação a isso ainda, tá? Os atletas profissionais correram a vida toda, chegaram a correr em alta performance praticamente descalço, com tênis muito velhos, só que daí quando eles chegam na alta performance, quando eles ganham provas, eles ganham patrocínio, e o patrocínio, então, é o ganha-pão dele, ele usa o que o patrocinador quiser que ele use, certo? Mas ele forjou todo o seu desempenho correndo com recursos mínimos, certo? Beleza? Respondeu? Acho que ele é bacana. Bacana, pessoal, respondemos. Quem perguntou, acho que já colocaram um joinha aí, eu vi quem perguntou. Para terminar, Ri, posso fazer a última pergunta aqui que fizeram? Pode, só vou querer falar uma última coisa, mas tudo bem, pode. Pode sim. Então, tá, que senão a gente está avançando muito no horário, tá? Tá, rápido. Você quer falar primeiro? É com relação aos equipamentos? Não. Então, deixa eu fazer uma pergunta, não é também aqui, tá? Perguntaram aqui, ó. Quem tem o pé mais plano tem mais dificuldade na corrida? Não necessariamente, não tem pesquisas que evidenciam esse tipo de problema, né? Quem tem o pé mais plano deve fortalecer esse pé, deve andar mais descalço, deve fazer exercícios que fortaleçam, exercícios de flexão plantar, exercícios de salto, pular corda, para esse arco ficar forte. Se ele vai ficar menos plano, ele não vai, quem tem pé plano, não vai chegar nunca a ter uma curvatura do pé muito acentuada, tá? Mas ela pode melhorar e pode fortalecer, é importante que esteja forte. Porque qual o problema, né? Quando o pé cai para dentro, você tem um valgo de joelho também mais acentuado. Então, se esse valgo estiver controlado por um pé forte, por mais que ele seja mais plano, mas se ele estiver forte, ele vai segurar o valgo de joelho, tá bom? E não precisa aí você comprar um equipamento que corrija isso, porque ele pode te causar mais problema do que solução. Se ainda assim uma fascite plantar, por exemplo. Exatamente, com a fascite plantar por excesso de apoio no arco, né? E você vai deixar ele mais fraco ainda, né? Então, o interessante é fazer fortalecimento mesmo, e se nem isso der conta, daí vale a pena fazer uma palmilha sob medida, com um ortopedista ou fisioterapeuta especializado nesse tipo de trabalho, que faz uma palmilha específica para você, para cada pé, um é diferente do outro, não é igual um tênis que é igual para todo mundo, tá bom? Maravilha. Bom, pessoal, para terminar, eu queria falar uma coisa muito interessante, mais uma evidência aí da nossa hipótese, mas que é muito legal. Uma coisa importante, galera, que os pesquisadores também descobriram, é que mulheres costumam ser bem menos velozes do que homens. A gente pode observar isso em vários esportes, né? Então, na corrida de velocidade, a própria corrida de resistência, enfim, todos os esportes, principalmente que exigem velocidade e força, as mulheres têm um desempenho muito melhor que o dos homens. Agora, quando se trata de resistência, as mulheres se aproximam muito dos homens. Se você pensar numa prova com mais de 2 horas, como a maratona, o recorde mundial feminino são 2 horas e 15. E o recorde mundial masculino hoje está em 2 horas e 1. Então você tem aí 13 minutos e pouco de diferença um do outro, numa corrida de 2 horas e 10 minutos praticamente, né, na média. Tá? Então você tem uma diferença pequena, daí opa, isso acende um sinal para nós, porque as mulheres quase se equiparam aos homens na corrida de resistência. Isso nós estamos falando de recorde mundial. No dia a dia a gente sabe que bons corredores homens perdem para ótimas corredores mulheres, isso acontece o tempo todo, né? Então por que as mulheres são tão boas? E a gente observa também que o idoso perde muita força e velocidade com o passar dos anos também. Só que resistência eles conservam. Então a gente vê muitas pessoas de 60 anos terminando maratonas aí com 3 horas. Tá? Como que essas pessoas conseguem conservar essa resistência? Isso reafirma, isso reforça a hipótese que nós somos caçadores em grupo. Nós caçamos em grupo assim como os lobos. Os velhos vão juntos, dada a sua experiência, como selecionar o melhor animal, etc. Os mais jovens vão fazer a parte mais difícil, e as mulheres vão junto,
junta porque elas precisam comer carne também. E um dado muito interessante aqui, você vai ter um melhor desempenho em longas distâncias por volta de 27 anos. Então, com 19, você vai, em 8 anos, atingir o seu ápice. Saindo dos 19 anos, você vai chegar, isso é uma pesquisa, tá? Com 8 anos, treinando, você vai chegar no seu ápice. Depois desse ápice, você começa a voltar para o rendimento que você tinha nos 19 anos. Só que dos 19 para os 27, levou 8 anos, certo? Para os 27, até voltar para o rendimento dos 19, para o mesmo tempo que você fez na maratona com 19 anos, treinado, tá? Treinando desde os 15 e tal. Para voltar dos 27 até os 19, sabe quantos anos você vai levar para cair essa performance e chegar no mesmo nível? 45 anos. Você vai chegar com 62 anos com a performance que você tinha com 19. Isso mostra que provavelmente a gente caçava em grupo, certo? Um outro dado muito interessante, que é de 2019, o ano passado, uma corredora britânica chamada Jasmine Paris, ela venceu uma das provas mais duras do mundo, uma prova nas montanhas inglesas, de 431 quilômetros. Vocês não ouviram errado, não. 431 quilômetros em 83 horas. Essa mulher venceu todas as pessoas, tinham mais de 500 participantes. Ela venceu todos. Ela foi primeira geral, não primeira mulher. Primeiro geral. Ela bateu o recorde da prova baixando 12 horas do tempo anterior. Tá? Do recorde dessa prova, que eu não sei de quando era, tá? Podia durar muitos anos esse recorde, ela foi lá e bateu o recorde em 12 horas a menos. Foi 83 horas de corrida, 83 horas de corrida. Faz pausas, come, usa o banheiro, pequenos cochilos, mas o mais interessante, essa mulher tinha uma filhinha ou filhinho, um bebê de 14 meses, e ela a cada parada amamentava o seu filho. A cada parada, o seu marido estava lá no apoio e ela parava para amamentar. Enquanto todo mundo parava para ir no banheiro, descansar e comer, ela tinha que comer, amamentar, fazer tudo isso. E ela venceu a prova, amamentando. E uma das coisas que é interessante nisso tudo que a gente está falando é que a mulher que amamenta precisa de muita energia. Então ela precisa comer carne, então ela precisa correr bem. Certo? Era isso só que eu tinha para falar para vocês. E aí, gostaram? E aí, pessoal, estão convencidos? Demos argumentos científicos suficientes para vocês entenderem que a espécie humana foi feita para correr? Quem concorda? Galera, para finalizar uma coisinha rapidamente aqui, com relação às lesões também, além da biomecânica que foi alterada, a gente também hoje talvez não tenha um corpo tão magro quanto se tinha na época, né? Se a gente pegar aqui essa foto aqui, ó, de um caçador-coletor, ele é bem magrinho, né? Então, a obesidade que vem aumentando muito no país, no mundo, também pode causar uma sobrecarga maior nas articulações, tá? E também essas pessoas correm desde criança. Tem gente que não foi uma criança muito ativa, foi uma criança mais sedentária e quer correr uma maratona, daí fez 30 anos, vou começar a correr. Nunca fez nada de esporte, fez 30, vou começar a correr. E quero correr uma maratona no ano que vem. Essa pessoa não tem estruturas que foram, ao longo do tempo, ganhando força, robustez, para suportar uma carga de treinamento dessa. Essas pessoas acabam se lesionando. Então a gente precisa fazer com que essa introdução seja bastante gradativa. Precisamos ficar mais leves, isso é muito importante para que a gente corra também com mais segurança. Tá? E falando nisso, a gente vai falar na próxima live, quinta-feira, sobre treinamento de maratona. Sobre como treinar, vamos tirar as dúvidas de vocês com relação ao treinamento da maratona, quem pode correr maratona, quem não pode, quantos anos eu preciso estar correndo para correr maratona, quantos meses eu preciso para uma preparação específica, e enfim, vamos falar muito sobre isso, tá bom? Se alguém tiver alguma observação, quiser colocar alguma questão, pode nos mandar por direct, mas quinta-feira aguardamos vocês também
novamente às 20 horas, para falarmos então agora sobre o treinamento da maratona. A corrida é para todos, temos várias então, indicações científicas para isso, mas cuidado, porque correr sozinho não é a melhor opção, e muitas vezes. Há uma ciência por trás da corrida que precisa ser respeitada, estudada, planejada, para que, de novo, a gente possa correr com segurança por muitos anos, né, e que isso seja algo prazeroso e não algo que vá gerar malefícios e lesões. É isso aí, galera. Você pode ainda não estar na corrida, mas a corrida está em você e sempre esteve correndo nas suas veias. Vem para o universo da corrida e gradativamente você vai desenvolver todo esse seu potencial. Obrigada, galera. Muito obrigada pela participação. Um beijo para vocês. Quinta-feira estamos juntos novamente. Beijo. Ana, brigadão, obrigado a todos, gente, a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Dé, obrigado. Foi uma delícia, Valeu, viu? Gui. Valeu, beijo, beijo. parabéns, viu? Beijão, tchau. Valeu.